Bom, o nosso desafio era fazer uma reportagem que mostrasse coisas que a gente não vê nas coberturas de eleições. Só que a nossa eleição não é bem uma eleição. Ela é uma consulta pública para a escolha de uma nova reitoria. E aí a gente teve algumas ideias. E são essas ideias que a gente mostra pra você agora. Ela representa o ápice de uma carreira acadêmica, de um universo em si mesmado, né? O universo da universidade, ele se basta, ele olha muito pouco para fora. O reitor é o maior cargo administrativo de uma universidade. A definição acontece através de uma consulta pública. Servidores, professores e alunos votam para fazer a escolha. Essa consulta pública elege aquele mais bem votado pela comunidade acadêmica, mas ainda depende da homologação ou não da escolha do presidente. Esse processo não é muito antigo. A primeira eleição de forma democrática aconteceu em 85. Antes, era o presidente quem nomeava o reitor. Agora pensa, isso aqui mobiliza cerca de 39 mil pessoas para votar. Ou seja, a comunidade acadêmica de 5 campi da UFSC reúne 39 mil pessoas. Já pensou se isso aqui fosse uma cidade? Bom, se a UFSC fosse uma cidade, seria o 25º maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Porque aqui tem todos os problemas de uma cidade. Falta de estacionamentos, buracos, obras inacabadas, filas e problemas de segurança. O orçamento da UFSC hoje ele é similar ao orçamento anual de Florianópolis e ele só perde para de Joinville, entre as principais cidades do estado. Envolve 38 mil eleitores, coisa assim, que é equivalente a uma cidade como Içara. E é uma época que a gente não tem a disputa político-eleitoral normal, né? Então tudo isso facilita para que a gente consiga entrar um pouquinho mais na política do campus. Por isso que uma eleição dentro de uma universidade é importante. E mesmo sendo importante, muitos não comparecem às urnas. Só nas 2 últimas eleições, os níveis de abstenção foram de 64% e 59,3%. No primeiro turno desta, foi 64% de abstenção. O desinteresse pela política ele está cada vez maior, e o desinteresse pela política do campus, especialmente para quem está preocupado mais em estudar, em ver a universidade como uma extensão a continuidade do estudo do colégio e não quer se meter com a questão da política administrativa da universidade. A abstenção sempre foi alta porque o voto não é obrigatório, né? Então, fatores como uma chuva, por exemplo, podem afetar o comparecimento, e assim como o fato de as pessoas eventualmente não terem aula naquele dia, os alunos ou os professores, e que não estão todos os dias na universidade e que por algum motivo não vieram apenas para votar, né? Um número elevado de abstenções pode ser tanto porque os eleitores não se identificam com nenhum dos candidatos, quanto por uma avaliação, por exemplo, eu não vejo diferenças suficientes entre os candidatos para sair da minha casa num dia de chuva e votar. Não acho que haverá muita diferença na administração da universidade, por exemplo, se eu votar em um ou em outro. Eu acho importante votar, eu acho importante participar, mas era, sei lá, a menos pior, eu achei. Votei no menos pior, assim, digamos. Eu não votei porque eu não senti que tinha um candidato que representasse o que eu queria. Se estendesse o prazo de mais de um dia para uma semana, por exemplo, ou se houvesse a possibilidade de alunos que estão fora poder votar via internet ou algum outro meio, seria interessante também. Acabei não acompanhando, só eu ouvi falar muito, então preferi não formular uma opinião a partir do que eu ouvi falar. Então não consegui identificar um candidato que me representasse. É muito fácil se desligar da política do campus. É mais fácil se desligar da política do campus do que se desligar da política partidária que está ali no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, a gente não tem o teste do voto facultativo na eleição normal. Imagino que
teria uma dificuldade de engajamento tão grande quanto se o voto fosse facultativo, ter que convencer o eleitor a ir para a urna. Em outras eleições, a participação era uma coisa que contava, né? O terço de cada categoria na paridade não era garantido, só era garantido se todos votassem naquela categoria. Então, numa categoria, por exemplo, os alunos onde a abstenção é maior, que apenas 10% dos alunos votassem, eles teriam apenas 10% do seu terço de participação, né? Isso que mudou, que essa vez o terço, assim como já foi na eleição passada, o terço estava assegurado para todas as categorias. E mesmo com os índices altos de abstenção, os candidatos têm se empenhado em grandes campanhas que podem ser comparadas às de eleições municipais, e investido cada vez mais em material de publicidade. Prova disso são os valores da prestação de conta dos candidatos. Até agora, só no primeiro turno, a soma dos gastos de todas as chapas gira em torno de R$103 mil. No debate promovido pelos estudantes de jornalismo, os dois candidatos responderam sobre a origem desses recursos. A nossa campanha, até o momento, nós gastamos cerca de R$17 mil. Eu doei R$1.000 no primeiro mês e R$1.000 no segundo mês. E cada integrante da nossa chapa doou uma quantidade que ele podia doar. Então, ali, na nossa prestação de contas, nós temos a relação nominal de todos os contribuintes. Nome por nome, valor que foi dado, quem doou quantos. Exatamente pelo crescimento dessas campanhas, que não são só os jornalistas que se preparam para cobrir com mais interesse as eleições da UFSC. Os estudantes de jornalismo também praticam a cobertura dos eventos políticos. Eleições à Reitoria UFSC 2015. Boa tarde, ouvintes da Rádio.UFSC. Eu sou Felipe Freitas e estamos de volta com mais um boletim sobre as eleições à Reitoria UFSC 2015. A eleição é um grande momento das democracias, né? E o curso tem coberto não apenas as eleições para reitor, também as eleições legislativas, as eleições municipais, as estaduais e nacionais aqui do Brasil. Nós temos sempre feito esse exercício porque o momento da eleição é um momento muito importante para a democracia e, portanto, para o jornalismo. A gente não fez uma cobertura específica para a eleição da UFSC, a gente cobriu ela junto com os outros temas. Então eu estava envolvido, eu fiz algumas das matérias, mas eu estava envolvido com outros temas e com outros projetos também. A gente foi aumentando o nosso acompanhamento conforme a campanha foi chegando na reta final. A gente fez uma primeira matéria apresentando o que era a eleição para reitor, logo no início das campanhas, acho que há uns 2 meses, e a gente juntou a da UFSC e a da UDESC, e a gente tentou apresentar para o nosso leitor por que era interessante acompanhar essas eleições, porque elas movimentam orçamentos que são comparados ao das principais prefeituras catarinenses. Alguns gestores confundem o fato, e isso a gente vê fora da universidade também, os gestores públicos, em achar que, pelo fato de terem sido eleitos, aquilo proporciona a ele a possibilidade de fazer aquilo que ele quer, independente do que... É quase que uma carta branca, agora faça tudo, porque a gente confia, e não é bem assim que as coisas funcionam. O reitor da Universidade Federal ele é um dos principais interlocutores que tem em Santa Catarina junto ao governo federal. Mas com essa característica da universidade muito fechada em si mesma, faz com que isso não se estenda muito além dos limites do campus. A não ser quando envolve uma discussão sobre ampliação ou criação de implantação de um novo campi, que aí acaba engajando outras lideranças externas, aí os políticos chegam porque querem capitalizar esse dividendo político de ter levado campus para lá, campus para cá. Mas normalmente não, ele não tem muito efeito, o reitor da universidade ele não é um ator político da primeira linha da política tradicional do Estado. A universidade ela é composta de um jogo, a universidade faz parte de um jogo político, como toda organização, né? Talvez a universidade, pelas suas peculiaridades, externalizem mais o quanto o jogo político se faz presente.